pela uma hierarquia, né? Por uma questão, se você for colocar quem você imagina que é o primeiro, segundo, terceiro da lateral esquerda do Fortaleza. O Diogo Barbosa chegou agora, mas a gente sabe que pelo nível dele a gente poderia pensar numa disputa mais forte do Pacheco com o Diogo e o Felipe Jonathan correndo um pouco por fora. E o Pacheco acabou não começando nenhuma das duas partidas, mas ele esteve no banco nas duas. Foi o Brites que não esteve no banco na de domingo e eu acabei trocando aqui um pelo outro. E assim, Te surpreende isso, essa ausência do Pacheco, Alexandre? Não. Ou é normal, coisa natural mesmo de queda de rendimento? Não é natural, porque a gente sabe que algo aconteceu no fim da temporada passada, né? Por mais que o Fortaleza até alegasse que ele estava no departamento médico, né? O staff dele em algum momento disse algo diferente disso e tudo mais, ele acabou perdendo muito espaço e chamou muita atenção. Então, Denise, não é um movimento tão natural. A gente iniciou a temporada falando e ressaltando. 3 laterais esquerdos, mais um Mancuso que faz a função também. Tem algo que não tá batendo muito nessa conta. Mas o fato é que, como eles estavam treinando, isolados, né? E o Vojvoda montou 2 equipes, eu nem consigo apontar, esse atleta não estava lá. Por exemplo, o Zé Wellington. O Sport queria a contratação do jogador. Ele acabou não iniciando como titular em nenhum dos das duas formações. Só que é um jogador que a gente sabe que o Vojvoda conta com ele, né? Então, tem toda essa questão de administrar realmente o elenco, fazer as mudanças que ele acha que deve fazer. Eu vi o jogo do Chicago Fire e o Pacheco entrou no segundo tempo ali, né, naquele momento, e ele não entrou bem. A verdade é essa, tecnicamente ele não se comportou bem. Assim como o Tinga no primeiro jogo foi muito mal. O Tinga acabou colaborando realmente diretamente para 2 gols do adversário. E o Fortaleza acabou sendo derrotado, né? Por um time que não é da MLS, não é dos principais times dos Estados Unidos. Só que, nesse momento, eu tô muito com vocês quando a gente fala que não é nem o resultado, né? Mas é como o time se comportou. Sim. E a sensação que passa, Denise, é que o Fortaleza não se comportou com tanta intensidade como a gente tá acostumado, ou se espera do time do Vojvoda, né? Foi um time mais moroso. Contra o Chicago Fire, que era uma escalação mais próxima do que a gente julga ser a titular. Acho que ele controlou mais as ações, fez o gol lá, uma bela trama, né? O Lucero cruza pro Moisés cabecear e fazer o gol da vitória. No segundo tempo, o João Ricardo foi exigido, teve de fazer defesas. Acabou que o Chicago teve ali algumas oportunidades também. Quando ele fez mudanças, o Chicago melhorou, o Fortaleza teve mais dificuldade. Mas aí são amistosos, né? O amistoso serve pra isso, pra saber como é que o time vai se comportar, ou até dar subsídios para o time melhorar visando a temporada de 2025. No âmbito geral, para mim, o que o Fortaleza tirou dessa pré-temporada, né? O isolamento. E aí foi uma escolha do clube, o clube se isola, fecha o seu grupo, alguns jogadores chegaram e eles passaram basicamente, Denise, todo esse período reunidos, né? Quando você faz a pré-temporada aqui, em muitos momentos o jogador vai para casa, tem aquela separação. E nesse caso, como estavam todos nos Estados Unidos, em um resort, por mais que houvesse outras pessoas além do departamento de futebol e tudo mais, mas a gente fala de um clube que ficou muito concentrado. Então acho que talvez o Vojvoda possa tirar isso de positivo, né? Essa integração do elenco, do plantel, jogador com jogador, os caras que estão chegando. A convivência conta muito, né? A convivência, né? Porque a gente fala de uma temporada que vai ser muito apertada e agora o Fortaleza entra basicamente em uma maratona de jogos. Então, se ele consegue tirar algo, foi isso. Individualmente, alguns jogadores se comportaram bem, outros nem tanto, né? Pra mim, o Moisés tá bem, iniciou a temporada bem de novo, né? Conseguiu participar bem do jogo em que ele esteve contra o Chicago Fire. O Diogo Barbosa também não sentiu muito, né? O fato de estar atuando como todo. A Fernanda já destacou os meninos da base que ganharam espaço. E um jogador específico, Denise, me chamou a atenção em parte do jogo, que foi o Paul Fernandes. Acho que o Paul, ele realmente mostrou que tem ali a sua qualidade técnica, né? Um jogador que faz essa rotação ali, né? Faz muitos lançamentos. E basicamente ele jogou na posição do Rossetto, que encerrou como titular. Mas a gente viu o Paul atuando por ali. Então, pode dar indícios do que o Vojvoda tá projetando para essa equipe, né? Manutenção dos 3 atacantes, essa dupla de zaga, uma linha de 4 ali atrás. E um meio-campo com um jogador mais avançado, porque foi Caleb e Pochettino. E aí, 2 volantes que se equilibram, né? Um que tem mais qualidade de passe e outro que é de marcação. Pode ser que o início de temporada seja assim. Apesar de que, com o Gaston Ávila e Davi Luiz no elenco, acho que ele ganha mais opções para quem sabe até variar. Sim, não sim. só o 4-3-3, mas quem sabe os 3 zagueiros mesmo. O Torcedor pergunta aqui. Denise, bom dia. Eu assisti os 2 jogos, apesar de várias mudanças durante as 2 partidas. Eu não vi o Rossetto e nem o Zé em campo. Será que aconteceu alguma coisa com esses atletas? Estão machucados? Mas é como o Alexandre acabou de falar, né? Foi só a opção do Vojvoda, né? Um rodízio que o O Fortaleza... Zé, inclusive, que tinha essa negociação com o esporte, babou, não tem mais, né? Exatamente, ele permaneceu lá. E o Vojvoda precisa mais desse peso, porque não foi um estádio, foi no resort, mas ele tinha toda essa regulamentação física, né? E a gente sabe que o Fortaleza estava pleiteando mudar o jogo, né? De retorno, mas inicialmente ele ia jogar terça-feira. Sim. Então o Vojvoda não mudou esse planejamento. Escala um time, depois escala outro. E o Brits, eu acho até que ele entrou em um jogo, o Brits ia cometendo, eu até vi aqui, o Brits deu um carrinho no rapaz, viu? O jogo era valendo, viu, Denise? Tinha gente lá que O Brits não perde ainda tempo não, meu filho. Exatamente, o jogo era valendo. O Dylan também entrou, né? Trouxe uma movimentação, mas uma atuação bem discreta como um todo. A saber como vai ser o Fortaleza do início de temporada. Porque ele inicia em casa. É uma vantagem que ele tem. Vai enfrentar o Motoclube pela Copa do Nordeste. E já é agora, né, Fernandinha, esse jogo?
Exato. O jogo já é quinta-feira, lembrando que estava marcado para amanhã, terça, dia 21, mas aí foi pedido esse adiamento e o jogo será na quinta-feira, lá no estádio Presidente Vargas, a partir das 19 horas. A gente estava divulgando 20, mas o jogo será às 19 e o torcedor já pode se organizar. Tem check-in para fazer, tem ingresso para comprar, já está disponível também, foi informado hoje pelo Fortaleza e os preços custam a partir de R$20, começaram a ser vendidos hoje pela manhã, tanto na loja virtual como no presencial do Fortaleza e o check-in também para quem é sócio torcedor, Gata Show. O torcedor, Fernandinho, amigos, está nessa ansiedade da chegada do Davi Luiz. O Carlos Neto, lá de Quixadá, falou a mesma coisa. O que é que vocês esperam dessa chegada do Davi Luiz no FEC? A gente falou muito sobre isso, hein, Brenão, Alexandre, Fernandinha? Muito sobre essa possibilidade, né? Vai se concretizar, logo mais Fortaleza deve anunciar de forma oficial mesmo essa possível contratação. Mas pelo que a gente está vendo, essa preparação aí do Vojvoda, Breno, principalmente nesses 2 amistosos, não é só o Davi Luiz chegar que ele vai ser titular, não. Não, acho que não. Acho que ele disputa a posição, especialmente pela esquerda, ele pode jogar pelos 2 lados, mas creio que vai ficar um pouco mais para a esquerda, porque a disputa do lado direito, eu acho que no lado direito há uma consolidação muito maior, a vaga do lado esquerdo é que ela tá um pouco mais aberta aí, eu creio que ele vai disputar mais por ali, e eu imagino que ele vai disputar palmo a palmo ali a posição, junto com o Tite, junto com... ele disputa palmo com o Tite? Disputa palmo a palmo com os dois, porque são 2 jogadores que o Vojvoda ano passado, ele alternava bastante, Sim. né? Inclusive, o Cardona... O Tite começa, depois o Cardona se estabelece, depois o Tite volta, então eles disputaram e acho que o Davi Luiz ele vem pra entrar nessa briga, mas eu não vejo o Davi Luiz, por exemplo, fazendo, Fortaleza deve jogar aí mais de 70 partidas no ano, né? A expectativa é essa. Eu não vejo ele fazendo, por exemplo, a grande maioria desses jogos. Eu acho que o Vojvoda vai continuar girando, o Davi pra alguns jogos, ele até pela experiência que ele tem, pela imagem, pelo que ele representa no futebol, ele causa um respeito maior ao adversário, ele pode ser o escolhido, mas pra outras partidas que, por exemplo, você tem um ataque adversário mais veloz, ele pode escolher um outro jogador, que eu já acho que o Davi Luiz, na questão da velocidade... Um pouco mais lento, né? Eu acho que ele peca um pouco mais, ele saía muito pro jogo com o Flamengo conduzindo mais a bola, e tem jogo que o Vojvoda pode não querer essa condução, então pode optar por outro jogador. Acho que ele vem para disputar essa posição. E é um atleta que, para alguns jogos específicos, repito, ele pode ser muito importante por todo o combo que o Davi Luiz representa vindo pro Fortaleza. E nas condições que veio, com salário mais abaixo, eu só acho o tempo de contrato longo demais. Né? Mas vindo na condição que ele veio com um salário bem mais abaixo do que o que ele ganhava no Flamengo, eu acho que pode ser uma boa opção, repito, para jogos específicos, para algumas situações que o Fortaleza pode encarar nessa temporada. Mas foi a condição, justamente o tempo de contrato foi a condição que ele aceitou para vir ao Fortaleza. Ele tinha do Vojvoda de testar a equipe e com equipes diferentes. Nós temos aqui, dona Fernanda. Isso, olha, com 2 equipes dos 2 jogos. Perdeu o primeiro jogo, né, Opa, vou tirar aqui, né, Alexandre? Essa setinha deve estar metida. Perdeu o primeiro jogo contra o Miami United. Isso, e venceu o Chicago Fire, né, com o gol do Moisés. O resultado, gente... Eu acho que é o que menos importa. Acho que a gente deveria focar nessas formações que o Vojvoda trouxe aí nesses primeiros jogos, não é isso, Fernandinha? Exato. Foram 2 amistosos, o primeiro no sábado, como muito bem trouxe você, Gata Show. Perdeu pro Miami United pelo placar de 2-1 e o único gol marcado pelo tricolor foi do Breno Lopes. A formação escolhida por Vojvoda neste primeiro jogo foi Breno no gol, na parte defensiva Tinga como capitão, na lateral direita, Brits e Tite na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. No meio de campo, Martínez, Pedro Augusto e Caleb. No ataque, Pikachu, Breno Lopes e Kaiser. Já ontem, no domingo, o Fortaleza conseguiu vencer o Chicago Fire por 1-0. O gol foi marcado por Moisés e a escalação feita por Vojvoda foi a seguinte: João Ricardo no gol, Eros Mancuso na lateral direita, Kusevich e Cardona na zaga e Diogo Barbosa como lateral esquerdo. No meio de campo, Lucas Sacha, Paul Fernandes e Pochettino, e no ataque Marinho, Moisés e Lucero como capitão do grupo. Foram as 2 escalações que começaram a partida. Lembrando que Vojvoda fez algumas trocas ali no decorrer para testar alguns nomes. Eu quero até destacar aqui que gostei do Gustavo Mancha, da atuação dele, foi um grande destaque, atleta jovem, Cauê Canela também. E aí outros nomes foram utilizados ao decorrer dos 2 jogos, e aí com isso a equipe voltou para o Brasil. A viagem estava marcada de volta agora para 11h30, a previsão de chegada aqui no Brasil, para se preparar já para o primeiro confronto, que será quinta-feira, dia 23, contra o Motoclube do Maranhão pela Copa do Nordeste, Gata Show. Minha amiga, eu gostei dessa segunda, se a gente colocar até na tela de novo, diretor, por favor, da formação do segundo jogo. Sim. Também. Né? Também, foi a minha avaliação. Gostei, eu acho que poderia até ser uma boa opção para a Vojvoda começar, hein? Tem mais cara de time titular, mas algumas coisas poderiam ser ajustadas. Por exemplo, eu acho difícil o Brites ficar de fora de um time considerado o principal. É claro que no começo da temporada o Vojvoda mexe muito, ele gira muito o elenco. Mas assim, quando chegar no momento de repetir um pouco mais a estrutura, eu imagino que vai ser algo mais parecido com essa escalação que venceu o Chicago Fire, né? Tem a situação também do Martínez, que terminou muito bem no ano passado e pode brigar aí um pouco com espaço, mas esse desenho é um desenho muito bom do segundo time, né? O Fortaleza colocando em campo peças que
a gente já conhecia, terminaram no ano passado jogando, Marinho numa ponta, Moisés na outra, o Lucero como centroavante principal, e os laterais ele colocando o Mancuso pela direita, né, que veio pra jogar na direita, muito embora tenha ido muito bem do lado esquerdo, e colocando já o Diogo. O que me chamou muita atenção, Denise, é que nesses 2 jogos, o Bruno Pacheco não jogou, como não foi o titular, e me parece que no jogo de domingo, nem no banco de reservas ele estava. O Pacheco entrou. O Pacheco chegou a entrar no primeiro ou no segundo? No segundo jogo. No segundo, né? Então foi no primeiro que ele não estava. Um dos 2 ele não esteve. O certo é que é muito estranho, na minha opinião, que nessas 2 partidas você não pegue o cara que era o lateral principal e coloque começando pra jogar. Eu estranhei muito, né? Aliás, desde o fim do ano passado, já vinha, foi muito esquisito. Bem lembrado o fato mesmo, do Pacheco não ter terminado aquelas partidas do final da Série A, muito estranho mesmo. Mas de resto, esse segundo time é o que me parece ser a equipe mais forte que o Fortaleza tem hoje, repito, com alguns ajustes, com algumas peças que podem ser encaixadas. Sobre esses 2 resultados, é claro que o mais importante é o Vojvoda observar as formações, testar, ver como é que estão os jogadores que vieram, que chegaram. O Paul Fernandes, por exemplo, demonstrava nos passes que ele dava que é um cara que tem isso com uma qualificação um pouco maior. Mas, assim, a derrota para o Fortaleza no primeiro jogo, eu acho que como o time foi para os Estados Unidos, pensando muito na divulgação, depois um pouco contra, sabe? Você perder pra equipe lá do Miami United, por mais que tenha sido como foi, não foi no estádio, foi num resort, que já achei bem ruim, porque prometeram ao Fortaleza, venderam ao clube uma competição, e acabou sendo amistoso de luxo, digamos assim, já que foi nos Estados Unidos com tudo pago aí, com hotel, com hospedagem e tal, mas não foi uma competição, e você perder pra uma equipe como o Miami, por mais que você esteja em começo de temporada, por mais que seja uma equipe que é mais considerada reserva, mas ainda assim, eu acho que não ficou bom, não pegou legal pro Fortaleza esse resultado contra o Miami United. Contra o Chicago Fire ele vence, foi um jogo até um pouco mais pegado do que se imaginava para um amistoso, mas enfim, que o Fortaleza tenha aproveitado bem esse tempo num bom gramado, que o gramado lá do resort era muito bom, que ele tenha conseguido, até com esse isolamento que ele teve um pouco mais, desenvolver algumas coisas que o Vojvoda queria e aproveitado mesmo para se preparar para a temporada, porque foi isso que o Fortaleza foi fazer lá, uma pré-temporada, e que ele tenha conseguido tirar alguns parâmetros, não de para montar time, mas de movimentação para o Vojvoda observar, porque afinal de contas o clube ficou mais de 2 semanas lá e foi o período que ele teve para criar toda a preparação para a estreia que vai acontecer já na próxima quinta-feira. É isso aí. Vamos falar mais. Tá, viu? Fernandinha, cadê o Davi Luiz? Fernandinho, o homem já comprou foi a peruca, mulher. Tudo bom, Fernanda Alves? Boa tarde pra você. Fernanda Alves. Boa tarde, Gata Show, Breno Rebouças, Alexandre Mota, o pessoal que tá aqui no estúdio com a gente, você que nos acompanha aqui pela Verdinha TV Diário. As expectativas do torcedor estão altíssimas para a chegada dele, Davi Luiz. E aí movimentou o final de semana, como a gente viu, e aí a nossa equipe teve todo um trabalho de apuração sobre essas informações e apurou que a negociação foi fechada em contrato de 2 anos e uma possível renovação de até 1 ano, caso Davi Luiz atinja metas que serão colocadas em meio a esse contrato. Também, de acordo com essa apuração feita pela nossa equipe, esse tempo de contrato foi determinante para que Davi Luiz fechasse com o Fortaleza. O Fortaleza propôs um salário menor, mas o tempo de trabalho maior, e isso foi o mais importante para que ele decidisse vir aqui para a capital alencarina e ficar na frente do Tricolor de Aço, ser aí mais um zagueiro que vai vestir a camisa tricolor. A expectativa é que ele chegue hoje à noite aqui em Fortaleza, e aí nós vamos, claro, ficar de olho também nessa informação para sempre atualizar você, torcedor. Lembrando que o Fortaleza tinha concorrência com clubes como Cruzeiro, Grêmio, o Áustria, Vienna da Áustria e o Olympiacos da Grécia, e aí venceu essa concorrência, Gata Show. É isso aí, vamos já falar mais sobre este zagueiro. Fernandinha, no sábado, o senhor Marcelo Paes despistou. Olha, Denise, quem tá falando de contratação é você. Nós contratamos apenas, até agora, o Gaston Ávila. Mas, Benão, Alexandre, Fernandinha, faz parte do processo, né? Ele não vai sair ninguém do Fortaleza, será? Sair? É porque além o time tem Dudu, 3 laterais, né? Esquerdos. Será que não vai sair? Imagino que deve sair, sim. Deve chegar propostas aí. É porque se o Fortaleza contratar esse número de jogadores que você falou, o Vojvoda vai trabalhar com um elenco muito superior à média que ele gosta de trabalhar, né? Mas eu acho que é começo de temporada, né? Eu acho que, por exemplo, um dos laterais lá, Felipe Jonathan e Bruno Pacheco, né? A tendência é que um deles seja negociado, né? Talvez mais um meio-campista, né? Um volante seja negociado, marcado, enfim. Mas, de fato, já tem mais... Assim, né? Se não sair ninguém, vai ter mais um elenco maior do que das últimas temporadas. Sabe quem vai ser o novo patrocinador do Tricolor do PC? Ainda não. Tá guardado as 7 chaves, né? Agora, imagino que as negociações estejam... Porque o Fortaleza vai começar a temporada, né, Afonso? E toda essa pré-temporada aí foi sem a Novibet, né? Sem patrocinador master, né? O uniforme sábado e domingo já tava, se mandou. Tava limpo, né? Ali no espaço principal. Então fica na expectativa aí, né? Já jogo de quinta-feira, talvez... uma nova parceria, né? O Fortaleza que vai disputar o Libertadores, né? Série A de novo, competições com muita visibilidade, né? O time tem feito boas campanhas, então imagino que tem algumas propostas aí, possibilidades dessas bets aí para ser o patrocinador master, né? Exatamente. O Iago, Afonso, pergunta aqui, o Fortaleza ainda negocia atacantes no mercado da bola ou não?
procura ainda. Fortaleza procura um camisa 9 e um ponta direita também. Fortaleza procura e um segundo volante. São as posições que o Fortaleza ainda deve contratar. Mas ainda sem pressa, né? Em dezembro a janela é mais aquecida, muita gente procurando, os valores ficam mais altos. À medida que a temporada vai começando, os jogadores vão entendendo ali o cenário nos clubes atuais e no mercado, as coisas vão ficando mais dentro de condições mais razoáveis. Então o Fortaleza está com tranquilidade aí, mas ainda procura essas 3 posições para se reforçar. De 12 milhões de euros por ano. Veja bem, o Chicago Fire é um time da MLS, que é uma liga rica, né? E ficou em último lugar da conferência dele, em penúltimo no geral. A folha em reais é 6 milhões e meio, é quase a folha do Fortaleza, mas é porque é uma outra ordem de grandeza, não dá pra comparar. Mas pra você ver como a MLS ainda não tem toda essa fama, né, técnica, tá, mas os caras pagam bem demais pra alguns jogadores. Sim. Então a folha é monstruosa pra um time que foi o penúltimo, né? Volto a dizer, é uma ordem de grandeza diferente, a moeda é diferente, mas transferindo os valores é praticamente a folha do Fortaleza por mês, é a folha do Chicago Fire. E aí, Miguel Júnior, o que mais que você tem para nos informar sobre o Tricolor? Com relação à folha, Graziani, a informação que eu tenho, que me passaram, é que a folha do Fortaleza, para esse início de temporada, Graziani, deverá girar em torno de 8 milhões. Aumentou bastante, 8 então. milhões. Perfeito, aumentou. Perfeito. Aumentou em torno de 2 milhões. Isso com a chegada já de Davi Luiz e de Gaston Ávila. Lembrando que essa folha, torcedor, é 2 jogadores por mês. Certo, Graziano? Certo. Só 2 jogadores por mês. Claro. Quando se fala em folha, a gente acha que é a folha total do clube. Não. É só do elenco tricolor. Hoje o elenco do Fortaleza tem 34 jogadores. 31 com Gaston Ávila e o Davi Luiz e os 3 agregados. Quem está conosco, Graziani, é o técnico Juan Pablo Vojvoda. Após a vitória de ontem, 1-0 contra o Chicago, gol de Moisés de cabeça no segundo tempo, ele falou com os amigos da Quality Esportes, abraçando a Gassi, que fez a cobertura para a empresa lá organizadora do evento, e o Vojvoda primeiro fala da pré-temporada nos Estados Unidos. Vamos ouvir o técnico Vojvoda. Bueno, tivemos una pretemporada por primera vez fuera de Brasil, en los Estados Unidos. Acho que el objetivo era preparar o día a día, ter doble jornada de entrenamientos. Eso permitió por la estructura, pelo clima, pelas condiciones que brindó toda organización. Entonces estamos muy conformes, muy felices. Es una preparación de alto nivel para lo que viene de aquí para frente. Com relação às disputas em 2025, Fortaleza vai participar de 5 competições. Tem Libertadores da América, mas quinta-feira tem a Copa do Nordeste, jogo diante da equipe do Motoclube. Vamos ouvir o que diz o técnico Vojvoda. Bueno, sabemos, tenemos 5 competiciones para frente. Sabemos que comenzamos con Nordestado, que es importante para nosotros, es una competición que nos gusta, que hemos conseguido títulos en esa competición, con muchos times nordestinos que están en boas condiciones en este momento, con Cearense, lo que significa o estadual para nosotros, para nuestros torcedores, y después o competiciones internacional como Copa Libertadores. Hemos lutado y brigado mucho para entrar o directamente a fase de grupo, es la segunda o tercera vez desde 2021 que vamos a disputar Copa Libertadores. Y para mí es un orgullo para representar a Fortaleza en esta competición. Y después tenemos a Copa Brasil, que a todo el mundo gusta, todo Brasil está muy entusiasmado siempre en esa competición. Y Brasileirao, que es, yo siempre digo, es algo que sustenta todo. Entonces, o Brasileirao es o la MAI de todo proyecto. Entonces, con mucha atención a esa competición. Entonces, tenemos 5 competiciones para frente, eso es bom, ¿sí? Va a haber momentos bom, felices, como tivemos. Acho que van a ser más que los momentos o difíciles, más también vamos a tener momentos difíciles, y es en esos momentos que tenemos que estar juntos, unidos, con nuestro torcedor, apoyando lado a lado. Y bueno, espero que cada uno de los torcedores y de gente de Fortaleza tenga o melhor ano en 2025. Porque você vale muito. You are worth it. Tu lo vales. Novo. Aí a palavra de Vojvoda. Por falar no jogo de quinta-feira, o Fortaleza trabalha para regularizar os jogadores contratados. Os novos jogadores contratados, Fortaleza trabalha para colocar o nome no BID. Tem 3 dias, né? Segunda, terça e quarta-feira. Fortaleza já colocou à venda os ingressos à disposição do torcedor tricolor. E o sócio-torcedor, os conselheiros, os check-ins já estão à disposição. Arquibancada
amarela e azul, 20 e 40. O jogo é no PV, hein? Quinta-feira, 19 horas. Arquibancada laranja, 40 e 80. Cadeiras sociais, 100 e 200. Sem a inteira, 200 a meia. E para o torcedor do Motoclube, 20 e 40. Por falar em campeonato cearense, Fortaleza estreia no sábado, em Horizonte, domingão, 16 e 30. Fortaleza não estreou, Graziani, mas é o líder do seu grupo, Fernando Graziani. Pois é líder porque os outros todos foram mal, né, Afonso? Perderam, né? Como os jogos são cruzados entre os grupos. São cruzados. E os times da chave do Fortaleza perderam, o Fortaleza tá na primeira posição aí, né? Pois é. Como se houvesse alguma dúvida que o Fortaleza vai ficar em primeiro. Mas é isso aí. Tem que jogar. Um abraço aqui pro Júnior Leal. Vocês acharam do Tinga? Não, mas o Tinga nem ele entrou no final desse jogo. Ele fez o primeiro jogo, né? Contra o ele Miami falhou United. no primeiro jogo. Contra o Miami ele foi titular. Isso. Mas ele falhou. Isso, foi no primeiro gol, né? Foi. A torcida pegou no pé. Sim, Tinga, sem dúvida. No primeiro jogo treino. E lembrando, né? Foi um time num jogo, né? E outro completamente diferente na segunda partida. O jogo, né? E o Fortaleza tá bem pertinho de pousar, né, meu caro Miguel Júnior? Bom dia, Graziani. Bom dia para você, Lucas Mota, Afonso Ribeiro, Horácio e todos do Esporte do Povo. Parte da delegação, 90%, desembarca daqui a pouco, antes do meio-dia. A previsão é de 11 horas e 30 minutos. Outra parte da delegação já está no Brasil, está no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Essa nova parte aí, em torno de 10% da delegação, deverá desembarcar hoje à tarde. Lembrando que o Fortaleza, torcedor, para quem ainda não está ainda se atualizando nos jogos, joga quinta-feira, 19 horas, no PV, diante do Motoclube. Por falar em Motoclube, Graziani, o time já está aqui em nossa capital. Não mudou a logística. Como o jogo estava marcado para terça-feira, foi mantida a viagem do Motoclube. O time já está aqui hoje, chegou hoje, vai ficar até sexta-feira o Motoclube em nossa capital para o jogo da quinta-feira. Time do Fortaleza, foram 9 dias de pré-temporada nos Estados Unidos. Todo mundo está dizendo 10 dias, mas foram 9 dias exatos. Teremos no programa Vojvoda. Ele fala da pré-temporada nos Estados Unidos e da temporada. 9 competições que vai participar o Fortaleza em 2024, meu caro Fernando Graziani. Obrigado, meu caro Miguel Júnior. Bom, Fortaleza jogou ontem, né? Sim. Contra o Chicago Fire. Sim. Eu até esperava um jogo treino mais preguiçoso, poderíamos dizer assim. Mas foi uma partida que teve uma intensidade até que me surpreendeu. Claro que o nível técnico do Chicago não é algo significativo, porém eles deram trabalho pro Fortaleza, viu? Fortaleza, porque no sábado foi treinaço mesmo, né? Sábado foi treino contra o Miami jogando muito, o Fortaleza ali só no totalzinho e perdeu. Sim. Mas jogo treino. Ontem achei que ia ser no mesmo ritmo, mas não, desde o começo o Chicago, time muito veloz, acabou dando trabalho ali, principalmente pelo lado direito. O Diogo Barbosa não foi nada bem, eu volto a dizer, é uma análise do que a gente viu ali, né? O jogo foi transmitido, então não sei se ele vai melhorar, não vai, mas enfim. Só que gostei do Pochettino, da momento. O Paul, nos primeiros 20 minutos, a bola passou muito por ele, foi bem também, né? O Moisés fez o gol, então tiveram alguns destaques. O Mancuso jogou muito bem também pelo lado direito. Mas foi um jogo até interessante pro Fortaleza se movimentar. Sim. Você já não gostou, não? Né? Não gostei, não, sabe? Mas o meu nível de exigência para um jogo desse é baixo, tá? Também não esperava que o Fortaleza... Eu entendo, é um amistoso, você faz aquele jogo ali para testar mesmo as peças. Então, não esperava que o Fortaleza viesse para golear 10-0 o Chicago Fire ou outro adversário também, o Miami. É um outro ritmo, tá? Um outro ritmo amistoso. Mas falando do jogo em si, do domingo, o Fortaleza, você falou do Diogo Barbosa, que é um jogador que eu gostei dessa contratação, tá? Mas pra mim ele foi o pior desse amistoso com o Chicago Fire. Realmente errou praticamente tudo que tentou.
Dos destaques, tô com você, gostei da participação do Pochettino, o Paul Fernandes, embora também tenha errado, como praticamente todos os jogadores ali tiveram algum tipo de erro, mas você já vê que tipo de função ele vai fazer no Fortaleza, fazendo a saída, sendo o cara que desafoga, né, faz uma virada de jogo, cadencia também, e teve uma boa participação junto com o Pochettino. O Moisés também foi o destaque, fez o gol da partida, mas eu esperava um pouquinho mais. Segundo tempo até o Chicago Fire troca todo mundo, né, praticamente todo mundo, e o Fortaleza até cai de produção na segunda etapa. O Chicago teve algumas oportunidades ali, mas no final de tudo, Graziani, o balanço, e eu acho que o mais importante, foram os dias que antecederam esses amistosos, que o Fortaleza só treinou, o Vojvoda teve toda a tranquilidade do mundo para fazer ajustes, para treinar, para buscar as melhores opções, pensando no jogo de quinta-feira, que esse sim vale, e é já a Copa do Nordeste contra o Motoclube, né? Sem dúvida. Vamos fazer o primeiro intervalo.